Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre procrastinação. No dicionário da língua portuguesa, procrastinar é definido como o ato de adiar, demorar, atrasar, usar de adiamentos. Usar de adiamentos é uma boa explicação para procrastinação. Você procura desculpas para deixar de fazer uma coisa que precisa ser feita. Uma outra definição excelente de procrastinação foi uma que eu vi outro dia. Procrastinar é fazer com muita eficiência e dedicação alguma outra coisa ao invés daquilo que precisa ser feito. Ou seja, você se dedica muito a fazer algo que não é o mais importante, porque não quer fazer o que precisa ser feito. E não interessa o tanto de dedicação, empenho e esforço que você coloca no seu trabalho. Se não é o que precisa ser feito, então é um esforço vão. O seu barco está com um furo, a água está entrando e ao invés de consertar o furo, você resolve costurar a vela que está com um pequeno rasgo. E a desculpa é que aquele pequeno rasgo na vela está te impedindo de aproveitar todo o vento. Uma ótima desculpa, muito válida. Só que na sutileza da procrastinação, o seu barco vai afundar. É assim que funciona. Sempre há uma ótima desculpa para fazer o que não precisa ser feito. Por isso é tão importante nós entendermos essa questão da procrastinação, porque ela afeta diversas áreas da nossa vida, profissional, pessoal, sentimental e até espiritual. Ah, mas por que espiritual? O que a procrastinação tem a ver com espiritual? Tem a ver com o seu relacionamento com Deus, sua obediência ao que Ele te pede. Porque muitas vezes Deus nos diz para fazermos uma determinada coisa, que para Ele é mais importante, e nós deixamos aquilo para depois. Inventamos ótimas desculpas para fazer outras coisas, até mais difíceis e muito mais trabalhosas, e aí vamos adiando o que Deus pediu e no final acabamos nem fazendo. Eu aprendi uma regra muito importante quando Deus pede para você fazer alguma coisa. A obediência demorada é o mesmo que desobediência. Ou seja, demorar demais é a mesma coisa que não fazer. Um exemplo disso foi a parábola que Jesus contou em Mateus 21, 28 a 31. O homem tinha 2 filhos, foi ao primeiro e disse: "Filho, vai trabalhar hoje na vinha." E ele respondeu: "Não vou." Mas ele se arrependeu e foi. Então o pai foi até o segundo filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: "Eu vou." Mas não foi, deixou para depois. E aí Jesus pergunta qual dos dois fez a vontade do pai. E essa tal de procrastinação é uma armadilha muito usada pelo inimigo da sua alma. Ele te incita a fazer muitas outras coisas no lugar daquilo que Deus realmente quer que você faça. E mesmo que aquilo que Deus te pediu não pareça assim tão importante e nem tão difícil de fazer, é o que Deus quer que seja feito. Por isso você precisa fazer e sem demora. Quer ver um exemplo simples? Deus quer muito que você separe um momento do seu dia para ler a Bíblia, fazer uma oração, se fortalecer nele. Mas aí aparecem várias outras opções muito mais interessantes, de coisas ótimas que você pode fazer, até mesmo para Deus ou para si mesmo, que são super importantes e precisam ser feitas. Você tem que ajudar aquela pessoa que precisa tanto, tem que trabalhar naquele projeto pessoal, precisa tomar tempo para si mesmo, para desestressar. Seja lá o que for, todas são coisas realmente importantes. Mas nenhuma delas é o que Deus quer que você faça naquele momento. E aí não interessa o que você vai fazer se não foi o que Deus pediu para você fazer, ou o que Ele espera que você faça, então não adianta nada. Só que Deus não vai te castigar por procrastinar,
mas ele vai deixar você colher os frutos da sua procrastinação, o que é muito pior, e você só vai descobrir muito mais tarde. Outro exemplo, você tem um projeto que foi inspirado por Deus, que Ele trouxe na sua vida e vai te ajudar profissionalmente, pessoalmente e até ajudar no seu relacionamento com Ele. E você começa todo animado naquele projeto, mas aí aparecem várias outras ideias incríveis de outros projetos super legais que também vão ser uma grande ajuda e você começa a trabalhar neles também e novas ideias vão aparecendo e novos projetos e você vai se envolvendo e quando vê está totalmente longe daquela visão inicial que Deus te mostrou. Aí todo o seu esforço está sendo direcionado na procrastinação. Você está gastando um monte de tempo e de dinheiro para fazer o que não tem que fazer. O que Deus não te mostrou para fazer. Imagina o Noé. Deus avisou para ele que ia haver um dilúvio na terra e que ele precisava se dedicar na construção de um barco enorme. Uma construção que levou muitos anos da vida de Noé, mas ele não perdeu o foco, não procrastinou. E eu aposto que apareceram diversos problemas no meio do caminho e muitos projetos super importantes para serem feitos, de cuidados dos animais, de alimentação, alojamento e por aí vai. Mas se ele tivesse parado de construir a arca para cuidar desses outros projetos, ele e a sua família tinham morrido no dilúvio. Era o fim da humanidade. A Bíblia não trata especificamente da procrastinação. Não existe nenhuma menção dessa palavra nela. O que nós chamamos hoje de procrastinação, na Bíblia é chamado de preguiça. Só que é uma maneira muito forte de expor a raiz da procrastinação. A pessoa está com preguiça de encarar o que tem que fazer, então inventa uma desculpa. Como diz Provérbios 22:13, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, se sair para trabalhar serei morto no meio da rua. Ah, mas eu não sou preguiçoso, eu trabalho muito duro. Sim, eu acredito, mas se você não trabalha duro naquilo que realmente tem que fazer, e está dando duro para fazer outra coisa, então é porque está com preguiça de fazer o que tem que fazer. Ou perdeu a vontade, desanimou, seja lá qual for a desculpa. E como hoje em dia as pessoas são muito sensíveis, chamar alguém de preguiçoso é muito ofensivo. Então, para ser mais aceitável, usamos o termo procrastinar. É mais leve, mais intelectual, mais moderno. Só que o problema é o mesmo. E na Bíblia, esse problema é exposto de uma maneira cruel. Provérbios 18:9, o preguiçoso na sua obra é irmão do destruidor. Isso é muito forte. Vocês sabem quem é o destruidor, não sabe? Provérbios 21:25, o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar naquilo que deveria trabalhar, após que ele se ocupa de muitas outras coisas. Provérbios 6:6, vá aprender com a formiga, ó preguiçoso. Eclesiastes 10:18, pela preguiça se enfraquece o teto, e por causa das mãos frouxas a casa tem goteiras. Só que a pessoa acostumada a procrastinar tem um arsenal de desculpas tão grande que ninguém consegue convencê-la de que, na verdade, ela é preguiçosa. Ela coleciona argumentos e tem ótimos motivos para cada pergunta de por que não está fazendo o que é preciso. Mas a Bíblia também fala disso. Provérbios 26:16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quer dizer, é difícil convencer a pessoa procrastinadora da sua realidade. Ela só vai prestar atenção no seu comportamento quando seus prazos estiverem todos esgotando, ou quando seus projetos todos fracassarem,
Ou então, como eu já vi acontecer algumas vezes, quando já é tarde demais. E aí você escuta aquela frase que é a mais triste em qualquer idioma. Se eu ao menos tivesse. Mas como diz o provérbio popular, não adianta chorar sobre leite derramado. Procrastinar não deveria ser uma atitude de um cristão. Eu falo isso, mas eu também tenho culpa no cartório. Muitas e muitas vezes eu já adiei, enrolei, atrasei e até deixei de fazer o que tinha que fazer. Não só o que Deus tinha me pedido, mas também até algumas vezes o que eu mesmo tinha proposto fazer. Mas em Romanos 12, 11, lendo na nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Porque a procrastinação é uma arma para te atrasar, seja lá no que for que você tem que fazer, quer seja para Deus, para alguém que precise, ou para si mesmo. Faça o que Deus colocou na sua mão para fazer, e faça na hora, não deixe para depois. Se Deus te pediu para fazer alguma coisa e você deixou para depois, é desobediência. Como eu falei aqui antes, obediência demorada é desobediência. Se alguém te pediu ajuda e você deixou para depois, é negligência. Provérbios 3, 27, 28. Sempre que puder, ajude o necessitado. Não diga que espere até amanhã. Se você se propôs a fazer alguma coisa para si mesmo, não adie. Você mesmo é que vai ser prejudicado. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança. Então, qualquer que seja a razão do seu atraso, ela não é válida. Qualquer que seja o projeto importante que entrou na frente, ele só veio para atrapalhar. Qualquer que seja o motivo da sua falta de vontade, não deve ser levado a sério. Você tem que reavaliar todas as suas prioridades com base no que foi proposto inicialmente, seja por Deus ou por si mesmo. O que Deus te pediu para fazer primeiro é o que deve ser feito, o resto vem depois. O que você se propôs a fazer em primeiro lugar é o que tem que fazer. As desculpas vão vir, sua atenção vai ser sempre desviada para outros projetos, outras necessidades e outras ideias. E mesmo que sejam ótimos projetos, necessidades verdadeiras e ideias maravilhosas, todos devem ser colocados na ordem certa. E essa ordem não sou eu que sei, é você. E se Deus te contou qual é a prioridade, siga. Se não sabe, pergunte a Ele. Se você acabou se envolvendo com tantos projetos que já perdeu até o fio da meada, nem sabe mais para que lado correr, então mais do que nunca você precisa se aconselhar com Deus. Precisa daquele momento simples, especial com Ele, conversando, abrindo seu coração, orando, escutando e organizando suas ideias com Ele, revendo suas prioridades, buscando o que precisa ser deixado de lado. Ah, mas eu não sei escutar Deus. Já falei disso aqui antes, tudo bem. Se você começar a tomar tempo com Ele cada dia, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai acabar escutando aquela voz mansa e suave no fundo do seu coração. Enquanto isso, se ainda estiver todo enrolado sem saber qual a prioridade, experimente aplicar aquela regra básica ensinada lá por Jesus em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas eu não tenho que dar palpite na sua vida e muito menos nas suas prioridades. Eu estou aqui apenas falando da atitude de procrastinação e de como você não deve deixar ela fazer parte da sua vida. Eu sei de pessoas que são muito mais disciplinadas do que eu e vão até achar graça de me ver falando nisso. Mas eu reconheço meus erros e sei das minhas falhas e não me acho melhor que ninguém. Muito pelo contrário. Considero os outros muito superiores a mim, como ensina Filipenses 2:3. Mesmo assim, eu tenho que falar aqui das lições
que eu aprendo para a minha vida. Na verdade, se eu for falar só daquilo que eu sou bom, eu vou falar só de Jesus, porque o bom que há em mim é Ele. O resto é tentativa e erro. E quando eu acerto, dou graças a Deus. Então, se esforce para fazer o que Deus tinha te pedido em primeiro lugar. Ou aquilo que você inicialmente se propôs a fazer. Não se deixe envolver com tantos projetos e ideias a ponto de perder o seu foco e se desviar do melhor que Deus tem para a sua vida. E esse melhor você sabe qual é, porque Ele já te mostrou. Então siga com garra, não se desvie e confie em Deus para todas as dificuldades que enfrentar. No final das contas, é sempre Ele que cuida de nós e sempre com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.